penso que, inicialmente, eu acho que vale a pena falar, Paula, dos 3 ministérios que antes estavam unificados. Ministério dos Direitos Humanos, Ministério das Mulheres e Ministério da Igualdade Racial. Eu não quero fazer comparação, e o Zeca, inclusive, sugere que não seja feita comparação, mas nesse campo aí, Paula, fica muito difícil, porque essas 3 pastas unificadas atuaram na contramão das suas missões. Então, eu acho que o restabelecimento desses 3 ministérios e a boa novidade, né, do Ministério dos Povos Indígenas, eu acho que já deixa o governo Lula-Alckmin com uma avaliação bastante boa nesses primeiros 100 dias. Em relação à diversidade, nós temos 11 mulheres e 20 e poucos homens, né? Temos 25 homens, né? Tem uma participação, na verdade, 29. Temos 11 mulheres e 29 homens. São 4 delas são negras e uma indígena. Mas esse grupo de ministras de 11, eu gostaria de mais, mas é um recorde, né? Porque nenhum governo teve 11 ministras. E nós não podemos esquecer, Paula, das 3 dirigentes de órgãos estratégicos que foram nomeadas. A presidenta do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem mais de 200 anos, nunca teve uma presidenta mulher. A presidenta da Caixa Econômica Federal, cujo antecessor é réu por assédio sexual, portanto, é emblemática, Zeca, a nomeação de uma mulher para a presidência da Caixa, e também o IPEA. O que é que essas 3 mulheres têm em comum, Paulo, além de serem mulheres? As 3 são de carreira nessas instituições, são extraordinárias profissionais e têm boa formação. Com isso, a gente já pode falar de diversidade. Diversidade não é salada de frutas, porque requer gestão, não é política do coitadinho, ela deve ter como base, como referência, a equidade. E, nesse caso aí, é exatamente o que eu percebo, né? Então, são vários temas, e aí eu quis até fazer aqui uma ajuda para poder não esquecer. Lembrar dos 37 ministros, né? Eu não posso esquecer, né, que são 8 pessoas não negras, né? Tem 2 indígenas, já que o ministro Wellington Dias reivindica, e, na minha opinião, com razão, a sua etnia indígena, e temos 6 negros, né? 2 homens, o Silvio Almeida e também o Flávio Dino. E temos 4 mulheres, Marina Silva, Luciana Santos, Margarete Menezes e Aniele Franco, e temos também a Sônia Guajajaras. Então, eu acho que há iniciativas importantes, porque o governo já mandou o projeto de lei que procura equalizar o salário de mulheres e homens que exercem a mesma função. O presidente também aprovou lei que vai até 30%, reserva até 30% dos cargos de confiança, tanto na administração direta como também nas fundações do governo. Enfim, eu acho que o governo também pensa no modelo de desenvolvimento para os quilombolas. Nós temos milhares de comunidades no Brasil e temos também boas propostas para o Cais do Valongo, que Paula, foi o maior entreposto escravista da história da escravidão colonial. Então, eu acho que no campo dos direitos humanos, a simples posse do ministro, né, em que enfatiza a relevância de todas as pessoas, eu acho que já é importante, porque isso aí é o patamar básico, né, de uma sociedade civilizada, as pessoas terem relevância. Depois, a agilidade com que o drama Yanomami foi controlado e a maneira com que o garimpo, né, vem sendo assim, o garimpo criminoso, a forma que ele vem sendo combatido, também me deixa com boas expectativas no que diz respeito aos povos indígenas. No campo da gestão social, o atual governo começou incrivelmente, né, Zeca e Paula, antes de tomar posse. Ele foi proativo e teve
êxito. Né? Então, eu acho que é um caso único e raro, né, de que o governo interferiu no orçamento de 2023 e nós temos 21 milhões de pessoas, 21 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família. Eu penso o Bolsa Família, ele não pode ser apenas um programa de combate à pobreza, mas ele tem que combater, Zeca, a desigualdade. Em 2012, nós tínhamos 12 milhões de famílias. Hoje, nós temos 10 milhões a mais de famílias. Então, o projeto de retirada, a porta de saída do Bolsa Família também deve fazer parte da estratégia do governo. Por quê? Porque as pessoas têm que ter uma renda maior. R$ 600 por família e R$ 150 por criança de até 7 anos é um valor muito pequeno. Portanto, a gente precisa de pensar num programa de apoio integral à família de risco. Né? Nós temos que pensar realmente em habilitação profissional, temos que pensar em geração de renda, e, enfim, nós temos que arrumar um modelo de tal forma que nós tenhamos meta de redução dessas famílias que se beneficiam do Bolsa Família. Ainda no campo da cidadania, nós temos hoje uma população de rua que é recorde. Quem vai a São Paulo fica assustado, porque lá tem 52 mil pessoas em situação de rua. A quarta parte da população em situação de rua está em São Paulo. Ao todo, nós temos 206 mil. 2/3 delas estão no Sudeste, que é a região mais rica. A Universidade Federal de Minas Gerais, que fez o estudo, acredita, Paula, que haja uma subnotificação de 35%. Então, nós teríamos aí cerca de 270 mil pessoas em situação de rua. Então, eu acho que dessa população, 70% é negra. Mas se nós pensarmos na Bahia, quase toda a população de rua é negra, mais de 90%. Então, são essas especificidades que pedem que a gente tem que customizar todas as iniciativas nossas, mesmo quem trabalha na área de tecnologia, de convir comigo. Nós temos que customizar todas as iniciativas nesse campo. Mas, de uma maneira geral, me parece positivo esse início de governo. Ou seja, nem de longe nós estamos satisfeitos, porque a população negra e a população feminina são maiorias. Né? Então, ter 8 pessoas não negras, 8 pessoas não brancas, é muito pouco no Ministério de 37, são 29 pessoas brancas e 8 pessoas não negras. E temos apenas 11 mulheres, menos de 1/3 de um ministério com 37 pessoas. Mas eu também aposto muito na qualidade desse time feminino, viu, Zeca? Eu boto muito bom, né? E por isso que eu fiz questão, Paulo, de dizer que diversidade não é política do coitadinho, que requer gestão. O time feminino que está aí no governo Lula, eu quero enfatizar, é um time muito bom. Então, eu acho que é por isso que eu sou otimista, que isso deverá trazer novas possibilidades, e eu gostaria que, num determinado momento, nós tivéssemos, pelo menos, a metade do ministério formado por mulheres. Eu acho que eu fiz assim uma pincelada, porque eu sei que o tempo aqui é uma coisa apertada, né? Então, eu quero facilitar a conversa aqui, tá bom? Tá mudo, Zeca. A Paula vai comentar a tua fala e vai colocar as questões dela, mas antes eu quero te fazer uma pergunta aqui, direto para você, Hélio. O que você achou do cancelamento da Ordem Princesa Isabel? Uma boa pergunta. O Zeca, uma birra, porque o decreto, a Lei 3.353, assinada pela Princesa Isabel, é uma lei lacônica, com 2 artigos que não incluíam os negros. Mas eu penso que a Princesa Isabel tem a sua importância histórica. A escravidão tem a sua importância histórica. O fim da escravidão tem uma importância histórica. O 13 de maio, para mim, é uma data importante, é uma data de reflexão, porque, na verdade, o 13 de maio nunca foi, para mim, motivo de debate, Zeca. Para mim, importante é o dia seguinte, o dia 14 de maio. É um dia que nos alcança agora, hoje aqui.
Mas eu acho que cancelar a Princesa Isabel, eu gosto muito de referendar nomes negros, né? E essa parece que vai ser uma prática. Aqui na Bahia, em São Paulo, você tem rua de grandes genocidas, de pessoas que mataram índios, que mataram negros, grandes vias. Eu preferia que, sobretudo, os bandeirantes em São Paulo, né? Eu gostaria que isso realmente fosse discutido. Mas eu não gosto de fazer nada, Zeca, sem anestesia. Eu acho que é fundamental, né? Às vezes as pessoas gostam de fazer sem anestesia. Eu acho que a gente teria que sempre fazer um debate e mostrar por que nós temos que determinadas figuras, mas eu não creio que a Princesa Isabel precisaria ser defenestrada, mas que a história da escravidão precisa de ser contada noutra perspectiva, isso sim, isso me parece mais importante até do que deletar. Porque houve a coincidência, né, da criação da Ordem Luiz Gama, que é um vulto mesmo subestimado da história nas escolas e tudo mais, que poucas pessoas conhecem, e que eu acho que merecia essa homenagem, com uma contra-homenagem, com a negação da homenagem à Princesa Isabel, e que aí muita gente ficou sem entender, desconcertado. Mas, enfim, era uma pergunta que eu acho que é parte do nosso letramento, Hélio. A gente tem que aprender aqui. Paula, por favor, desculpe-te. Hélio, é um prazer estar aqui com você e te conhecer, não pessoalmente, porque estamos aqui online, mas de estar nessa mesa com você. Eu queria fazer alguns comentários em relação ao que você trouxe e observações em relação também a esses 100 dias de governo. Eu acho que uma coisa muito positiva, quer dizer, o governo sinalizou a centralidade que essas questões de diversidade e inclusão têm para ele. Esse é um governo que se elegeu também, fazendo esse debate, mobilizando a sociedade civil que representava todos esses temas. Então, não tinha uma expectativa de que fosse diferente o espaço que esses temas ganhariam no seu governo. Acho que o decreto do presidente Lula garantindo 30% das vagas da administração pública para pessoas negras é talvez o que tem de mais palpável na sinalização dessa centralidade que esses temas terão. Vejo também como extremamente positivo o fato de que esses postos, ainda que, como você apontou, né, num número que poderia ser muito maior, estejam sendo ocupados por pessoas extremamente não só qualificadas, mas também que têm muito diálogo com os movimentos sociais, que tem uma trajetória de luta em todos esses campos, como é o caso, por exemplo, da ministra Aniele Franco, como é o caso também da professora Márcia Lima, que é secretária nacional de Políticas de Ação Afirmativa, é uma das maiores entendidas do assunto. Então, temos representatividade no campo, né, político, temos representatividade também no campo da competência técnica, que é muito, a gente sabe que é muito importante em se tratando da composição de um governo. Acho que algumas áreas vêm sendo mais cobradas do que outras por essa equidade e representatividade. Então, a Fazenda, por exemplo, não foi um ministério que abraçou esse tema, então não vemos igualdade e representatividade na Fazenda, e, no entanto, não foi tão cobrada quanto foi o Ministério do Planejamento, pelo menos publicamente. Então, acho que ainda temos coisas a acertar. Vejo alguns desafios para esse governo especificamente. Acho que um deles é a transversalidade. Então, esse não é um tema dos respectivos ministérios, mas tem que ser um tema do governo. É só a gente olhar os mapas de insegurança alimentar, por exemplo, e a gente vê quais são as populações que são particularmente afetadas. Então, a população negra é particularmente afetada pelo fenômeno, a população indígena é particularmente afetada pelo momento triste que o Brasil passa de ter voltado ao mapa da fome e insegurança alimentar. Então, as políticas, elas precisam ser focalizadas, elas precisam considerar as diferenças entre as populações. Nesse sentido, é preciso que a dimensão da diversidade, da inclusão, ela seja tratada de maneira transversal pelo governo, não fique restrita a esses ministérios especificamente. Vejo um outro desafio, esse também muito importante, que é o desafio do orçamento. Essas são pastas que têm um orçamento muito reduzido. Como isso vai ser? Ou que não tem praticamente orçamento. Então, como pensar a política, como fazer política sem orçamento? Como é que o governo vai solucionar isso? E acho que a gente tem um tema aí um pouco mais no campo da subjetividade, mas que é particularmente importante para um governo progressista, que é como o termo, na ideia do identitarismo,
a ideia de identidade vem sendo construída no debate público. Então, é muito importante essa sua fala inicial, quer dizer, a política de diversidade e inclusão não é uma política do coitadinho, não é uma política... como esse tema da identidade vem sendo construído no debate público e como ele pode impactar um governo progressista. Então, que lugar as políticas, né, chamadas identitárias, elas têm um lugar fundamental no progresso e no desenvolvimento do país, e não o contrário. Então, como fazer com que esse debate seja no sentido de um avanço? Acho que esse é um grande desafio que esse governo tem pela frente. Eu vou encerrar aqui para a gente ter tempo, um tempinho ainda de debate. Você trouxe, Paula, algo que é estratégico, quando você fala da transversalidade. Então, a ministra da Igualdade Racial, a ministra dos Direitos da Mulher, o ministro dos Direitos Humanos, a ministra dos Povos Indígenas, eles, na verdade, eles podem trabalhar com orçamento menor, foi uma coisa que você colocou. Quer dizer, o importante, a minha ideia sempre, é que eles tenham parcela de orçamento em todos os outros ministérios. Então, a transversalidade que o Ministério da Igualdade Racial tem no Ministério do Trabalho, Geração e Renda, tem no Ministério da Saúde, são pedaços desse orçamento que a ministra Aniele Franco deve ter interferência. Né? Então, eu penso que para um governo conseguir uma modernização regeneradora, os projetos que contam, Zeca e Paula, são os projetos multiministeriais. O problema é que, quando um programa é multiministerial, pergunta-se qual é a cara dele. Os ministros não aparecem. E é por isso que esses projetos são difíceis. Um projeto, por exemplo, que pense num programa de apoio integral à família de risco, vai considerar a educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cultura, enfim. E aí, a cara de um projeto como esse, Paula, é a cara do presidente da República. É isso. Então, a questão do orçamento, realmente, se você considerar o tamanho do orçamento, é pouca coisa. Mas o que eu advogo é diferente. Eu advogo que, por exemplo, há prevalências. No campo da saúde, há um volume produzido pela academia. No campo da educação, é a área que o movimento social negro mais produziu. Outra coisa, tem a gestão. No passado, Paula, nós não tínhamos políticas públicas. Hoje nós temos políticas públicas que requerem gestão. Então, veja bem, as cotas raciais, elas foram implementadas como a gente podia fazer, mas falta gestão, a fraude, entendeu? Não há um estímulo. Hoje, pela manhã, eu conversava com uma moça que terminou de concluir aqui na Bahia o curso colegial. Ela quer fazer odontologia. Eu conversei com ela, né, pela manhã, ela não sabia sequer, estou falando aqui de Salvador, uma moça negra. Então, eu estou mostrando, Paula, que, no fundo, há um trabalho, além dessas coisas que você colocou, o time da Aniele Franco, que é um time extraordinário, né, de maioria, inclusive, de mulheres, tem um trabalho enorme. Primeiro, nós temos que administrar mais de 200 de universidades públicas que adotam ações afirmativas, que aqui nós apelidamos de cotas. E os concursos públicos, que acontecem em múltiplas cidades. Outra coisa, das 27 unidades federativas do Brasil, em poucas delas, você tem cotas nos concursos públicos. E eu quero discutir outra coisa, Paula, o percentual. Eu não posso imaginar, o governo Lula reservou 30%. É pouco, considerando que nós somos 56%. Mas não esqueça, Paula, que os concursos públicos são 20%. Então, o concurso federal, aqui na Bahia, né, o concurso federal é para o Brasil todo, mas aqui na Bahia que nós temos 85% de negros. Eu quero não só ampliar esses percentuais, como, ao mesmo tempo, eu quero uma gestão. Eu deixei também de falar da diversidade, da criação do Conselho LGBTQIA+, que eu acho que é uma iniciativa importante, Paula, porque a sociedade civil, que esse governo realmente parece estar assim, disposto a dialogar, derrubando muros, né? É um exemplo. Né? O governo tem estado aberto ao diálogo, e essa predisposição, para mim, é um sinal de que o governo entende de que a responsabilidade é da sociedade como um todo. Cabe ao governo liderar e ao Estado efetivar políticas disruptivas. No caso da
da igualdade racial, da igualdade de gênero, eu penso que há que se produzir, inclusive, Paula, conhecimento. A gestão transversal, ela requer, inclusive, produção de conhecimento. Penso que uma ministra como Aniele Franco, ela vai ter que atuar. Você falou da pouca cobrança com o Ministério da Fazenda. Nós temos tudo a ver com o Ministério da Fazenda, mas não é necessariamente ligado ao orçamento. A mesma coisa com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Saúde e Educação. Portanto, eu quero fatias do orçamento desses ministérios, mesmo não tendo a responsabilidade deles. Ou seja, eu quero que esses orçamentos contemplem prevalências, né, desses grupos. Então, desta forma, a ministra não pode ficar passiva. Ela tem que desenvolver uma metodologia para influenciar nas políticas de saúde que dizem respeito à população negra. A mesma coisa em relação à educação. Os beneficiários das políticas de cotas são os estudantes que vêm da escola pública. Eles não são orientados nessa direção. Então, para mim, é muito duro quando eu faço, há pouco tempo, já há algum tempo, quando na Universidade Federal do Paraná, só 1/3 das cotas, Zeca, era preenchido por negros. 2/3 eram perdidas. Então, Paula, para um país tão tardio no estabelecimento de políticas de inclusão racial, nós temos que sofisticar na gestão dessas políticas e aproveitar todas as vagas impedindo fraudes. Eu não sei se nós teremos mais tempo aqui, mas estou aqui gostando muito do debate, das suas... Hélio, infelizmente, isso é que a gente aprendeu, esses ping-pongs que a gente faz aqui, eles são feitos para não dar tempo para a gente conversar tudo que a gente gostaria, infelizmente. Mas a gente fica com um alinhamento. Uma das coisas... Vocês já se conheciam, já tinham se visto? Paula e Hélio, não, né? Não, eu conheço a Paula porque ela é conhecida, né? Mas eu não lembro. Eu conheço o Hélio porque ele é muito conhecido. Então, eu acho que já rendeu a tarde aqui, para vocês se conhecerem. Eu acho que tem uma complementariedade fantástica. Eu hoje, antes do nosso painel aqui, Hélio, conversava com a Paula sobre essa ideia de letramento que a gente precisa nos temas que vocês cobriram neste painel. Sabe, eu acho que existe um déficit assim, de formação mesmo. Quando você fala em produção de conhecimento, eu acho que tem que produzir mesmo, sobretudo como fazer essa disruptiva que você está recomendando. E eu acho que a gente precisa, e eu acho que a gente convém, a gente tem que abraçar essa oportunidade de reconciliação. Não é nem de reconciliação, é de conciliação, para a gente poder ter um projeto. Você sabe que no Derrubando Muros, a nossa obsessão é por a gente conseguir compartilhar de um objetivo onde todos se sintam parte, onde o eixo seja o combate à desigualdade. A grande inovação disruptiva é o combate à desigualdade. Sim. Mas a gente precisa aprender a fazer isso. É muito mais fácil proclamar do que fazer. Então, assim, esse é um desafio que a gente tem no DM. Não é um desafio onde a gente tenha tido a nossa melhor performance. Nós temos ido assim, medíocres, eu acho, nessa evolução, mas temos caminhado na direção. E acho que Paula e Hélio, vocês são fundamentais para a gente, quem sabe, pensar um projeto mais dedicado nessa direção. E uma coisa que eu queria falar, que a Paula trouxe aqui, Hélio, você valoriza mais o investimento do Ministério da Fazenda nas políticas estratégicas em relação ao combate à desigualdade e ao combate ao racismo. Né? Eu concordo com você, o que importa é onde é que eles põem o dinheiro. Mas eu acho que nós teremos uma fraterna oportunidade aqui de compartilhar essa preocupação que a Paula trouxe quando o Haddad vier aqui nos visitar para ter a devolutiva desse nosso workshop. O Haddad virá aqui, nesse grupo aqui que vocês reuniram agora, e eu acho que é muito legítimo e oportuno que a gente pondere isso para ele, porque é de interesse de todos, inclusive dele. Não vai para a história como um cara que, em 2023, fez um ministério só de homens. É isso, gente. E a Paula observou bem, né, Paula? Uma pergunta: por que foi menos cobrado do que a Simone Tebet? Eu gosto dessa pergunta, não é isso? Eu gosto. Eu também gosto. Né? Eu acho. Hélio, prazerzão te ver. Nós temos que combater, Paula, de maneira mais eficaz, as desigualdades. O Brasil vai a Medellín, eu acho justo, mas buscar tecnologia, mas não, é estranho, porque nós é que deveríamos exportar tecnologia para a Colômbia. Nós temos 4 vezes mais pessoas,
temos muito mais pobres. Não é por falta de pobre que a gente não tem conhecimento, é aquilo que o Zeca falou. Há que se produzir conhecimento para aproveitar todos os talentos, né? Os economistas gostam de fazer conta. Eu já provoquei uma pessoa. Nós temos que calcular o custo de oportunidade que o país paga por perder talentos. É isso que eu quero considerar. Tem um cara que vai no painel agora em seguida, fica aí para assistir ele, se puder, Hélio, que é o Fersen. O Fersen disse que não vai mais investir em empresa que só endereça propostas e projetos e produtos e serviços para 15% da população. Ele quer ter uma oportunidade de investir em empresa que atenda 100% da população. Por que não? Esse é o sonho de crescimento que a gente pode alimentar. Paula, quer fazer o encerramento e passar por... E já sai dirigindo o próximo painel, a bola está contigo. Não. Eu queria só agradecer o Hélio. Hélio, a gente tem... O Zeca estava fazendo aquela pergunta clássica, está avançando, patinando ou decepcionante? Se você quiser só escolher uma palavra para a gente encerrar e ir para o próximo painel. Olha, eu penso que o desenvolvimento que a gente busca, Paula, não tem só aquelas 3 pernas clássicas: sustentabilidade ambiental, econômica e social. Um país com o potencial nosso, e com o tamanho das nossas desigualdades, pede uma 4ª perna, que é um desenvolvimento com sustentabilidade moral. Este governo, ele teve apoio de múltiplos setores, e, ao que me parece, tanto Lula como Alckmin sabem disso. Então, eles têm uma oportunidade muito importante de buscar esse desenvolvimento. Nós temos aqui, veja bem, as portas foram abertas. Eu estou otimista, mas esse otimismo ele tem que ser cauteloso, né? Há uma abertura. Veja que o ministro Haddad virá aqui. Eu estou participando, Paula, de múltiplos grupos que estão preparando coisas para o governo, que estão acompanhando o governo. Então, vamos ver essa interação com a sociedade civil, Zeca. Se ela for bem gerenciada, isso pode dar um samba legal, né? Pode dar isso aí. Interessante. Obrigado, Paula. Muito obrigada, Hélio. Um grande abraço. Tchau, Hélio.